Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. E vamos aos destaques desta edição. Vereadores aprovam um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a substituir por música os sinais sonoros nas escolas públicas do município. O objetivo é evitar incômodos e até crises em alunos com autismo. O consumo em excesso de conteúdos da internet, de baixa qualidade e sem valor educacional, pode comprometer a capacidade de concentração e criatividade. Alunos do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, conquistam medalha de bronze em Mundial de Robótica. Campanha de conscientização Setembro Amarelo alerta para os cuidados necessários com a saúde mental. O número de jovens entre 15 e 18 anos que nem estudam e nem trabalham no Brasil é superior ao de países como Argentina, Chile e Bolívia. Gasto com a conta de energia elétrica compromete boa parte do orçamento dos brasileiros. Pesquisa aponta que 25% dos entrevistados já deixaram de comprar alimentos para pagar a fatura. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. A gente abre essa edição com informação sobre a Câmara. Os vereadores se reuniram em plenário nesta quinta-feira para a aprovação de projetos de lei. E a gente preparou um resumo com as matérias apreciadas pelos parlamentares. 13 projetos foram aprovados durante a 48ª sessão do ano. Entre eles, a proposta que institui na cidade uma política de desenvolvimento de consciência fonológica na alfabetização dos alunos da rede pública de ensino. O objetivo é detectar distúrbios que possam interferir na aprendizagem dos estudantes. Ainda no tema da educação, outra proposta aprovada garante a matrícula de irmãos em uma mesma unidade escolar do município. Já na causa animal, foi aprovado o projeto que cria em São José o SUS Animal. A ideia é oferecer atendimento veterinário gratuito a animais domésticos e silvestres. Para a construção da política pública, poderão ser firmados convênios com entidades de proteção animal e clínicas veterinárias. Também foi aprovado o projeto que cria a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental, fruto da campanha Julho Âmbar. O objetivo é promover apoio e orientação aos pais e familiares. 2 projetos na área da cultura tiveram aprovação unânime. O primeiro proíbe a passagem de carros aos domingos na rua em frente à entrada do Parque Vicentina Aranha para ações culturais e de lazer. Já o segundo autoriza a implantação de espaços e circuitos para blocos carnavalescos na cidade. Já para alavancar o turismo, outro projeto aprovado vai oficializar o programa City Tour São José, que oferece visitação guiada gratuita pelos principais patrimônios históricos e atrações turísticas da cidade. Também no fomento ao turismo, os parlamentares votaram favoráveis à matéria que oficializa o Festival Avoando São Francisco Xavier para a observação de aves. A saúde também é pauta de projetos aprovados. A matéria autoriza a Prefeitura a contatar o paciente com consulta agendada por meio do aplicativo WhatsApp, confirmando o comparecimento. Os parlamentares também aprovaram por unanimidade o requerimento que pedia à Prefeitura a convocação de audiência pública para ouvir os moradores da Vila Guarani sobre o processo de desapropriação de casas para alargamento e requalificação da Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. A gente segue com assuntos do Legislativo, porque os vereadores também aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a substituir o sinal sonoro das escolas públicas do município por música. O objetivo é evitar incômodos sensoriais e até mesmo crise em alunos com o transtorno do espectro autista. Respeitar um comportamento atípico é também aceitar um resultado diferente. Incluir é entender e acolher o próximo. O Miguel é autista. Com 7 anos, é curioso e participativo. Quer aprender e ajudar o tempo todo. O Miguel, assim, ele tem uma coisa de curiosidade muito grande, então sempre em qualquer ambiente ou qualquer coisa, como aqui, né, que ele chega, ele sempre vai explorar, ele sempre vai procurar. E hoje eu entendo isso.
Eu permito que ele explore, porque eu sei que isso vai passar. O Miguel tem muita sensibilidade auditiva, por isso sons altos ou inesperados geralmente são sinônimos de incômodo. A Fernanda conta que em casa tenta evitar esses ruídos, mas quando o filho está na escola, fica preocupada. Barulhos sonoros de rua, por exemplo, de carro, incomoda muito, moto incomoda demais ele. Música muito alto, grave, assim, é muito incômodo de chegar, passar mal, vomitar mesmo. Na escola, um dos sons mais comuns é a sirene, aquele sinal de alerta para professores e alunos. A sonoridade aguda e constante pode ser insuportável para uma criança autista. Mas em breve isso pode mudar em São José. Um projeto de lei aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a substituir esses sinais sonoros por sons musicais adequados aos alunos com TEA. A meta é levar a proposta para todas as escolas municipais. Nessa escola da rede estadual, o sinal musical funciona há alguns meses. Aqui são 40 alunos elegíveis para a educação especial. Crianças e adolescentes com alguma deficiência ou transtorno global de desenvolvimento. A diretora da unidade conta que o novo modelo tem sido um sucesso. A gente percebia, né, como a gente faz a fila, né, para entrada, muitos se incomodavam muito, né, com a sirene, levavam a mão mesmo à orelha ou chegavam até a gritar, né, aquilo estava incomodando eles, né. E agora com a música não, eles dançam, eles participam, eles aguardam para ver qual é a música que vai e vai. As trocas de aula também ficaram mais tranquilas, né, que a gente vê que eles já sabem o que vai acontecer e não é aquela agitação toda quando era a sirene. Medidas assim podem transformar as escolas em ambientes cada vez mais inclusivos. Por isso, o uso de ferramentas como essa deve se tornar mais frequente. Uma mudança de paradigma mesmo, né? Eles estão acolhendo melhor esses alunos, ajudando, né, na autonomia, no protagonismo, né, na cultura inclusiva mesmo, de ter pessoas diferentes, pessoas mais acolhedoras, né, buscando, né, a educação para todos, porque nós pensamos sempre na educação para todos. Para quem conhece os desafios vividos por uma criança autista no ambiente escolar, a troca da sirene por um sinal musical é mais um passo rumo à cultura do respeito e da diversidade. Então, a escola, apesar de estar lá diariamente com pessoas que lhe veem, qualquer incômodo, a probabilidade de haver uma crise é muito maior do que se ele estiver aqui no ombro dos pais e está vivendo o dia a dia dele na rotina, né? Então, eu acho super válido. Hoje a gente já tem algumas escolas que trabalham desse jeito. Eu achei o máximo as escolas públicas contarem com isso e ter realmente, né, esse cuidado com os nossos autistas, que é muito importante. E um outro projeto aprovado pelos vereadores inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Pin-Up, estilo que surgiu na década de 1940. É uma expressão da cultura pop que simboliza mulheres fortes e independentes. Durante os plantões como enfermeira, a Larissa Rodrigues é apenas a Larissa. Mas no resto do tempo ela tem um alter ego. Bom, eu sou a senhorita Ela Rodrigues, eu sou pin-up há 13 anos e a ideia de ser pin-up surgiu do estilo, da vertente do rock and roll, que eu já era roqueira, né? E eu me descobri assim. E a pin-up, ela surgiu através de um hobby, né? Eu comecei ali a adquirir algumas roupas dentro do estilo, fui me aperfeiçoando, estudando e aí descobri quem eu sou, meu lugarzinho no mundo. Então a minha pin-up é a minha fuga da realidade, a minha fuga do dia a dia, fora, né, da minha rotina, que é de enfermeira, que é uma rotina mais pesada, uma rotina que tem ali as suas características, né, de às vezes tristeza, às vezes felicidade. E aí o meu momento de descanso, de me desconectar, é a minha pin-up. As pin-ups são símbolos de liberdade e de autoafirmação, representadas por mulheres fortes e independentes. O estilo surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, desafiando normas sociais e de gênero estabelecidas na época e estabelecendo uma resistência contra as expectativas tradicionais do comportamento feminino. Considerado um estilo de vida,
O PINAP está presente em diversos aspectos, como roupas, maquiagem e decoração. O nosso estilo não é uma fantasia, não é uma comemoração como uma festividade, uma festa. Ele é um estilo de vida mesmo, é um lifestyle. Então a gente se veste assim, essas somos nós. Então é uma tribo, a gente pode falar dessa forma, que vive e celebra os anos 40 e 50. Então a gente remete à década através não só das vestimentas, mas também do carro antigo, da musicalidade. Ele está na minha casa, na decoração da minha casa, da minha cozinha, do meu quarto, nas cores, através das cores e das minhas roupas também. A Larissa, ou Senhorita La Rodrigues, já é PINAP há mais de uma década. Em busca de reconhecimento, ela propôs um debate na Câmara de São José dos Campos para a criação de uma lei de valorização a essa cultura. O projeto, aprovado pelos vereadores, cria o Dia da PINAP e inclui a data no calendário oficial de festas e comemorações do município. A celebração, no dia 22 de abril, faz referência ao nascimento da modelo norte-americana Betty Page, que ficou conhecida nos anos 1950 como rainha das PINAPs. Então, celebrar a mulher é o foco principal da lei do Dia da PINAP. Esse também é o estilo de vida da Paloma, que vive a arte PINAP há 14 anos. Ela começou nos eventos de carros antigos, onde sofria com o machismo em meio ao público majoritariamente masculino. Realmente, no início, existia bastante preconceito, né? Porque nós, mulheres, sempre fomos taxadas disso, né? De não entender de carro. Mas hoje em dia, a gente tem recebido mais apoio, mais respeito. Com o projeto de lei aprovado, a Paloma acredita que o estilo PINAP pode ser mais respeitado como uma forma de cultura, assim como as mulheres que adotam a arte como meio de vida. Através da lei, a gente consegue sim ter um apoio maior, um incentivo e também, através dela, a gente consegue poder divulgar mais a nossa cultura, né? Ter mais apoio como PINAP e como mulher também. E ter mais respeito também, né? Sendo nos eventos, no nosso dia a dia ou levando como trabalho também. Nosso assunto agora é o gasto com a conta de energia elétrica, que compromete boa parte do orçamento de 36% dos brasileiros. Foi o que apontou pesquisa realizada pelo Instituto Polis. De acordo com o levantamento, 25% das famílias das classes D e E deixaram de comprar alimentos para pagar a conta e 60% estão com o boleto em atraso. Para manter a mente ativa e as contas em dia, o senhor Júlio, que já é aposentado, segue trabalhando como churrasqueiro. Assim como ele, muita gente tem buscado renda extra para conseguir arcar com os gastos. E não estamos falando de supérfluos não, mas de contas básicas, como água, luz e gás. Pelo que eu ganho de aposentadoria, muito pouco. O churrasco é um complemento muito bem. E muitos fatores pesam no bolso dos brasileiros. Viver com um salário mínimo é um desafio para os reajustes anuais nos preços de alimentos, moradia e serviços básicos. Lembrando que a gente está falando de contas básicas, né? Água, luz, gás, né? Telefone. Então, vamos colocar o recorte da energia e da água, né? Isso são coisas que afetam diretamente até mesmo para você conseguir buscar um emprego, uma outra renda. Aqui em São José, o anúncio da queda no valor da conta de água a partir da privatização da Sabesp serve de alívio. Já para a energia elétrica, não há previsão de tarifa mais barata. A conta de luz é a que mais impacta o orçamento dos consumidores. Tem os custos aí de geração e transmissão, tem os custos relacionados a encargos e tributos e tem os custos da distribuição, né? Com base nisso, com base na inflação, com base na variação desses custos, é definido normalmente o reajuste para a distribuidora, que pode ser negativo, pode ser positivo, né? Vai depender de toda essa composição. E quando o assunto é gás de cozinha, quem usa o gás encanado já está pagando quase 7% mais caro desde abril. Quem compra o botijão tradicional, como o senhor Júlio, deve estar preparado para o aumento divulgado pela Petrobras aos distribuidores. Isso pode elevar o preço médio de R$ 75 para R$ 120. R$50 a mais, praticamente eu pago no máximo 80, se passar por 120, né? 3 gastos, né, que você compra em 6 meses para dar uma grana, né?
De acordo com o Instituto Polis, 1/3 das famílias brasileiras abrem mão de gastos com alimentação e saúde para cumprir os pagamentos de energia elétrica e gás. Para quem vive com renda mínima, os custos desses serviços podem comprometer 50% do orçamento familiar. E quem precisa escolher o que pagar também convive com o fantasma do corte. As empresas podem interromper o fornecimento do serviço com atraso médio de 60 dias. Essa é a situação de milhares de pessoas. As contas básicas já representam a segunda maior causa de inadimplência no Brasil. No estado de São Paulo, 26% das dívidas dos inadimplentes, ou seja, as pessoas que já estão com o CPF negativado na Serasa, são relacionadas a contas básicas, água, luz e gás. No estado de São Paulo, contas de energia atrasada há mais de 12 meses é a realidade de 12% dos lares. E contas de água atrasada há mais de 2 meses é a realidade de 9% dos lares paulistas. Para atender as famílias vulneráveis, existem programas de tarifas sociais que podem reduzir os valores em até 65%. Aqui em São José dos Campos, 44 mil lares recebem esse desconto na conta de luz. Mas outros 30 mil que teriam direito nem mesmo sabem disso. Em média, estamos falando aí de um desconto de 30% para essas famílias relacionadas à tarifa em razão desse desconto da tarifa social. São famílias, como falei, normalmente que tem que ter uma renda per capita aí de até meio salário mínimo, ou famílias que têm uma renda de até um salário mínimo, mas que tem alguém que necessita de energia para a manutenção da vida, índios, quilombolas, ou maior de 65 anos que recebe o BPC. Uma medida para tornar as contas mais baratas é ter consciência na hora de usar os recursos. Nada de desperdiçar água ou deixar a luz acesa sem necessidade. E para quem já está endividado, a Serasa orienta sobre formas de renegociação. Nós temos negociações com essas empresas durante todo o ano. Inclusive, nesse momento, algumas companhias estão oferecendo dívidas com até 95% de desconto no portal serasa.com.br, no aplicativo Serasa. E a principal vantagem também é que quem não tem facilidade com computador ou celular pode ir a qualquer agência dos Correios do estado de São Paulo, porque os Correios estão em parceria com a Serasa realizando negociações de dívidas com os mesmos descontos do site ou aplicativo. No próximo bloco, alunos do ITA conquistam medalha de bronze em Campeonato Mundial de Robótica. Não saia daí que a gente volta já. Voltamos com o Semana Legislativa. A gente abre esse segundo bloco com um resumo dos assuntos tratados pelos parlamentares durante a 47ª sessão plenária. Entre os documentos aprovados na 47ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e atas de sessões passadas. A maior parte dos requerimentos e indicações é para a realização de serviços de manutenção pública, como poda de árvore, limpeza urbana, instalação de lombadas e reparos pontuais. Os parlamentares também pediram rondas policiais em alguns bairros e agilidade nos serviços da saúde. Os trabalhos de cobrança e fiscalização foram destaque durante os debates no Pinga Fogo. Os parlamentares pediram a realização de obras e serviços de manutenção pública e atenção às obras viárias da cidade. Também foi tema de debates o acesso ao transporte adaptado e o esporte. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. O número de jovens entre 15 e 18 anos que nem estudam e nem trabalham no Brasil é superior ao de países como Argentina, Chile e Bolívia. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho e mostram que aqui o índice atingiu 20,6%. Enquanto que nas nações vizinhas, o percentual variou entre 15% e 9%. Enquanto o fim do ensino médio se aproximava, a Anne estudava diferentes possibilidades para a futura profissão. No entanto, quando terminou os estudos, não tinha se decidido.
Precisou de mais um ano para fazer a escolha com tranquilidade. Eu fiquei pensando muito no que fazer. Eu até colocava no meu caderninho todas as opções que eu tinha, mas eu fiquei muito ansiosa. Eu ficava pensando nessa novo mercado de trabalho que estavam precisando, né? Estavam mudando bastante coisa. Durante esse período, a Anne se enquadrava no termo nem-nem. Jovens de 15 a 24 anos que nem estudam, nem trabalham. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 20,6% dos brasileiros nessa idade são considerados nem-nem. Segundo o psicólogo Gabriel Maia, isso pode ser resultado de um sistema educacional que não se adequa às necessidades dos jovens. O adolescente, em vez de ele estar fazendo um tipo de atividade livre, ele vai estar sendo obrigado a fazer uma atividade controlada. Nesse processo, ele vai se desenvolver ali naquela atividade controlada, talvez algo muito conteudista, e ele vai não se desenvolver de uma forma pessoal, no sentido social, emocional. Então, se você só cobra uma parte desse processo, que é o aprender no sentido, né, da decoreba, do conteúdo, de saber matemática, física, geografia, você está deixando de lado de desenvolver o ser humano por trás. E quem sustenta todo esse processo é o ser humano, não o conteúdo que ele aprendeu. A falta de experiência e de estudo são fatores determinantes para a dificuldade dos jovens entrarem no mercado de trabalho. Nos processos seletivos, essa inaptidão é notada por recrutadores, o que se torna uma dificuldade para a contratação. Imagina um profissional com seus 23, 24 anos, com ensino médio incompleto e sem nenhuma experiência de trabalho. É difícil, né, alguém olhar para esse profissional e oferecer uma oportunidade. Fora do mercado de trabalho, a classe nem-nem, entre 18 e 24 anos, teria potencial para contribuir com 46,3 milhões de reais no PIB de 2022, se estivessem em atividade. A informação é da Confederação Nacional do Comércio, mas mesmo sem experiência profissional é possível conseguir uma vaga. A analista de recursos humanos, Ana Flávia, dá algumas dicas. Acho que quando você procura o seu primeiro emprego, né, normalmente você vai sem a experiência. Então, o que você tem que demonstrar são soft skills. Então, é a sua energia, a sua responsabilidade, a sua vontade de aprender. E muitas vezes, experiências extra-trabalho te dão essa bagagem. Por exemplo, um trabalho voluntário que você tenha feito, uma vivência acadêmica. Então, tudo isso te dá bagagem para entrar no mercado de trabalho. Driblar a pressão externa também é um fator determinante para sair da inércia e fazer uma escolha profissional assertiva, seja no mercado de trabalho ou na faculdade. Se eles tiverem figuras que consigam colocar uma outra perspectiva para eles e, principalmente, se profissionais estiverem trabalhando com essas famílias, orientar esses pais, orientar esses familiares para dar mais liberdade e autonomia para essa escolha. Ah, mas, Gabriel, eles não sabem escolher. Sim, eles precisam errar na escolha. Eles precisam errar, voltar atrás, escolher de novo. De novo, isso é um processo de desenvolvimento necessário. E os pais até isso às vezes não permitem. Reservar tempo para pensar e pesquisar foi essencial para a Anne. Foi a diferença para encontrar a confiança para se dedicar aos estudos. Mesmo não saindo de casa, eu tentava procurar alguma coisa para manter algo que ainda me instigava a querer continuar como carreira. Então, livros também, eu lia bastante, fazia algum esporte para tentar ver se ajudava também, vai que eu queria alguma área. Então, fui bem explorando essa parte até eu achar onde eu queria mesmo. A gente fala agora de educação. Alunos do ensino fundamental de escolas estaduais de São José se preparam para participar de um concurso de redação realizado pelo governo do estado. Os textos devem abordar o tema mudanças climáticas e ações das comunidades escolares. O objetivo é promover a conscientização e incentivar a adoção de medidas que contribuem com o meio ambiente. Mitigação é definida como intervenção humana para reduzir as emissões por fontes do efeito estufa e fortalecer as remoções por sumidouros de carbono, tais como florestas e oceanos. A resiliência ela é um conjunto de estratégias que ela permitem a adaptação dos sistemas naturais ou humanos em resposta à mudança do clima, que ele é atual ou que ele está sendo esperado. A adaptação é um processo de ajuste de sistemas naturais e humanos ao comportamento do clima no presente e no futuro.
Esses são os temas que devem ser explorados na redação do concurso sobre mudanças climáticas para escolas estaduais de São Paulo. O projeto, desenvolvido pelas Secretarias de Meio Ambiente e Educação, quer engajar os alunos no tema da sustentabilidade e preservação do planeta. A ideia do concurso não é só a produção textual, mas é desenvolver um processo de aprendizagem dos alunos, né? Então, eles estão aprendendo sobre meio ambiente e mudanças climáticas e o produto final dessa aprendizagem vai ser esse texto. Então, eles estão bastante empolgados para participar dessa competição, mesmo porque eles já desenvolveram redações relacionadas ao lixo aqui na escola. No programa Redação SP que nós temos, mensalmente os alunos produzem textos e estão envolvidos nessa prática escritora. E também porque é um tema bastante relevante, né? As redações devem ser produzidas em equipes de 3 alunos, com acompanhamento de um professor. Nessa escola, o Francisco propôs aos estudantes a fazer um mapa mental para a redação. Assim, fica mais fácil estruturar o conteúdo. Nós estamos fazendo investigação sobre o tema mudanças climáticas e trabalhando sobre os termos que são utilizados dentro dessa pesquisa, né? Que é mitigação, adaptação e resiliência. Estamos produzindo os mapas mentais que ajuda bastante na produção do texto dissertativo argumentativo e pesquisas em sites confiáveis, sites voltados à educação, né? Site do Estado de São Paulo, site do MEC, do Governo Federal. O concurso é dividido em categorias. Para os alunos do 5º ano, a proposta é produzir o texto no modelo Você Sabia Que? Já para os estudantes do 6º ao 9º ano e também os alunos do ensino médio, a banca determinou um texto dissertativo argumentativo. Os seguintes critérios serão avaliados: criatividade, relevância, organização do texto, ortografia e gramática. O resultado será divulgado no dia 22 de novembro no site das secretarias e a premiação será no dia 29 de novembro. 3 alunos de cada categoria serão premiados e os prêmios podem ser leitores de livros digitais, notebooks e tablets. E além do concurso, ajudar a sensibilizar os estudantes a respeito das mudanças climáticas também é uma forma de formar adultos conscientes que pensam em prol da comunidade. Fico muito feliz porque nós conseguimos enxergar aí as habilidades, as competências que um cidadão precisa, né? Responsabilidade, assertividade, resiliência, empatia. E isso vai dar frutos, né? Penso que aqui a gente pode ter ações também de divulgar esse projeto para além do texto apenas, né? A gente pode apresentar à comunidade todo o processo, a importância dos projetos sobre o clima que eles vão fazer, né? Sobre as mudanças climáticas. Então, eu entendo que a empolgação deles também vem, não só por estarem aprendendo, mas por produzirem um conhecimento significativo para a comunidade em que eles estão inseridos. Que bacana, né? Boa sorte para todos os alunos que vão participar desse concurso. A gente fala agora de uma outra competição, porque estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica conquistaram medalha de bronze na maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo, a RoboCup. O campeonato realizado na Holanda reuniu mais de 3.000 alunos e pesquisadores de 45 países. E os universitários do ITA foram destaque na disputa. Pela passada, esse carinha aí é jogador. Ele é o Chape, robô feito pela turma da ITA Androids, uma equipe de futebol com robôs que disputou a RoboCup, a Copa do Mundo de Robótica. A ITA Androids é uma equipe de competições de robótica do ITA e a gente participa de várias modalidades de competição, todas elas atualmente ligadas ao futebol de robôs. Então a gente participa ao todo de 5 modalidades de competição de futebol de robôs. Nesse ano, a RoboCup aconteceu na Holanda. O ITA participou de 4 categorias. A de humanoides, que o Chape disputou. As de futebol simulado 2D e 3D, que acontecem por meio de um sistema no computador. E também a Small Size Soccer.
Essa teve o melhor resultado entre todas, um inédito 3º lugar. Os robôs eles são completamente autônomos, completamente baseados no que a gente chama de inteligência artificial, de modo que a gente desenvolve anteriormente toda essa inteligência deles e durante o jogo eles jogam sozinhos de forma inteligente. Essa conquista que levou São José ao pódio está sendo comemorada pelo professor Marcos Ricardo, que também é o presidente do time. A medalha veio na disputa contra o Canadá. No Small Size Soccer, a partida acontece em um campo de jogo. São 6 robôs autônomos e uma bola laranja. Ganha quem marcar mais gols. Então esses robôs eles têm esses marcadores em cima deles, e aí tem uma câmera em cima do campo. Essa câmera captura os marcadores e a bola, e através de algoritmos de visão computacional que rodam num computador, ele consegue identificar onde é que estão as posições dos robôs e da bola, e aí você tem outros algoritmos que a gente chama, né? Tem um programa rodando no computador que toma decisões e aí envia para cada robô o que ele tem que fazer. E aí, com isso, o robô monta estratégia, monta quem que vai atacar, quem que vai ser goleiro, quem que vai ser o zagueiro. O Nean não levou medalhas, mas voltou realizado. É a 2ª vez que representa o ITA na categoria Futebol 2D. Essa categoria que parece um futebol de botão. Cada círculo desse tem uma ação própria, já programada, que age de acordo com as situações do jogo. É uma categoria de simulação, né? Não tem robô físico, é só no computador. E foi uma experiência incrível, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer vários outros times de outros países. Não só a oportunidade da experiência técnica em si, mas também a cultural, né? O Marcos também esteve no campeonato, só que pela categoria 3D. Essa se assemelha a um videogame. Cada um desses bonecos tem 22 juntas que precisam ser programadas para os movimentos. Vamos participar na categoria de simulação 3D, que diferente da 2D, ela exige toda a dificuldade da manipulação física do robô. Todas as ações, não só vão ter que pensar nas ações, mas como executar as ações, que é toda uma camada nova de dificuldade. Os robôs de todas as categorias são automatizados e independentes. Eles são programados para identificarem os companheiros de time, se levantarem sozinhos quando caírem e, é claro, sempre buscarem o gol. E lembra do Chape? Pois é, os alunos e organizadores da RoboCup têm uma meta audaciosa para ele. Hoje o tamanho do robô é assim, pequeno, né? Mas a expectativa da RoboCup é que ele cresça até o tamanho de um adulto e que até 2050 a seleção campeã do mundo do futebol de robôs dispute uma partida com a seleção campeã da Copa do Mundo de seres humanos. Cada modalidade está desenvolvendo uma parte diferente do desafio. As modalidades de simulação, por exemplo, elas estão mais focadas na cooperação dos robôs, para que eles consigam combinar jogadas. O Small Size League também tem um pouco disso, mas já envolvendo um robô físico, então tem outros desafios. E no caso do humanoide, o desafio é mais conseguir caminhar, conseguir chutar, conseguir realizar os movimentos que nem um ser humano. Pois é, já pensou? Bom, por aqui o pessoal da ITA Androids continua no trabalho com foco na próxima RoboCup, que no ano que vem será no Brasil, em Salvador. A expectativa é fazer um resultado mais bonito em casa e, quem sabe, ganhar um ouro. Até lá, nossos engenheiros vão tentando programar ou treinar um time melhor ainda. O trabalho todo deve ser feito aqui no laboratório, porque quando chegar a hora da competição, o que vai restar aos treinadores é torcer. Tem que torcer sim, porque você não controla nada lá, é tudo eles que controlam, os robôs. A gente programa do dia anterior, mas lá na hora é tudo autônomo. Eles pensam por si mesmos, eles tomam decisões por si mesmos. Quando tem parte de outros times, tem que ficar espionando o que eles estão fazendo, como eles se desempenham contra outros, sempre de olho no que os times estão fazendo pra gente poder melhorar e não ficar pra trás. Você tem algum time, Marcos? Eu? Você torce pra algum time? Sou do Flamengo. Mas torce mais pro Flamengo ou pro seu time? Eu torço mais pro meu time. Parabéns aos alunos do ITA. E a seguir, campanha Setembro Amarelo alerta para a necessidade dos cuidados com a saúde mental. É já já. Estamos de volta com o Semana Legislativa. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, todos os anos, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no Brasil. Esse número representa 1 em cada 100 mortes registradas no país. Por isso, desde 2013, a campanha Setembro Amarelo realiza ações de conscientização e prevenção e alerta para os cuidados necessários com a saúde mental. O sorriso no rosto da Evil
é sinônimo de força. A estudante de jornalismo enfrentou a depressão há cerca de 7 anos. A doença surgiu junto com a descoberta de um câncer de mama e o término do casamento. Na época, ela ficou sem chão, e o apoio psicológico foi importante para enfrentar o problema. Eu me sentia culpada por estar daquele jeito, mas ela falou, isso daí é um transtorno. É um transtorno, você não para de se culpar, entendeu? Daí eu comecei com terapia. Hoje, através da própria experiência, a Evil utiliza as redes sociais para ajudar outras pessoas que estejam sem perspectivas. Até se matriculou na faculdade de jornalismo e sempre tenta transmitir mensagens de otimismo. É muito importante falar e as pessoas não falam. Tem gente que não acredita que depressão é uma doença. O cuidado com a saúde mental é pauta do Setembro Amarelo, uma iniciativa mundial que, durante o mês, tem como objetivo educar a sociedade sobre a importância da prevenção ao suicídio. Para este ano, o lema da campanha é "A atenção aproxima as pessoas", um convite para que todos desenvolvam empatia e um olhar atento ao próximo. Pensa numa pessoa que está passando por um momento que ela está se sentindo sozinha, que ninguém consegue, ouvi-la, não dá atenção. Você pergunta para ela, tudo bem? Aí ela fala, não está bem, eu estou triste. Aí aquela pessoa fica até mesmo constrangida de trazer algum tipo de reclamação. Esse momento de escuta, de acolhimento do Setembro Amarelo é prestar um apoio, é estar com essa pessoa e dar a oportunidade dela poder falar. Aquela tristeza que ela está relatando está incomodando ela. O CVV é um dos importantes mecanismos neste processo de acolhimento e escuta. O serviço é sigiloso, gratuito e possui voluntários treinados para oferecer suporte para quem estiver em crise emocional. Ele funciona 24 horas por dia através do telefone 188, chat e e-mail. E somente ano passado realizou 3 milhões de atendimentos. É uma atenção por voz que aproxima a outra pessoa, Isso promove um esvaziamento da angústia. Eu acho que esse é o grande lugar de encontro com a outra pessoa, estar presente para que ela possa atualizar suas histórias internas, A Rafaela coordena uma clínica de psicologia em uma universidade aqui de São José. O serviço também é gratuito e feito de forma presencial, com foco em dar suporte a quem precisa de um atendimento com urgência. Então, ela chega até aqui, ela vai ser atendida por um estagiário do curso de psicologia, juntamente com os professores, que acompanham, são estagiários do último ano, e ela vai conseguir, naquele momento, sem ter esse agendamento, ser ouvida, ser acolhida, organizar as ideias, o pensamento, e ela vai poder retornar. E, em alguns casos, ser encaminhada para a psicoterapia aqui mesmo. Então, aqui tem um plantão e tem a psicoterapia. E as redes de apoio exercem um papel importante quando se trata de saúde mental. No Brasil, por ano, mais de 15 mil pessoas tentam tirar a própria vida, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E muitas vezes, os casos acontecem por causa da demora do diagnóstico. Por isso, amigos e familiares têm um papel importante para tentar reconhecer os sinais, incentivar a pessoa a buscar o tratamento adequado. Os principais sintomas da depressão que merecem atenção são tristeza profunda, desânimo de praticar atividades que antes eram prazerosas, falta de apetite e pensamentos negativos. Mais de 15 dias assim, precisa de ajuda. Porque a gente pode estar triste, o dia pode não estar sendo bom, a gente pode estar passando por vários problemas. E no dia seguinte pode estar um pouco melhor e etc. Agora, 15 dias consecutivos nesse estado, a pessoa precisa de uma atenção imediatamente. A prevenção ao suicídio é uma responsabilidade de todos. Acolher, praticar uma escuta compreensiva e oferecer apoio são ações que podem salvar vidas. Eu preciso falar sobre essa dificuldade para me atualizar internamente, e elaborar aquilo que envolve perda, sofrimento, dificuldade, adoecimento, Então, estar junto e atento, a quem está ao lado é saudável. Lembrando que o atendimento no CVV acontece 24 horas por dia.
Voluntários treinados recebem as ligações que podem ser feitas para o número 188. Já o Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista, que nós vimos na reportagem, funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 9 da noite, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. O telefone para contato é o 2136-9069. A gente segue nesse assunto com uma estatística preocupante. Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostrou um aumento de 260% na taxa de suicídio no Brasil entre 2003 e 2022 por autointoxicação com o uso de medicamentos. 40% dos óbitos envolvem remédios de circulação restrita, que dependem de prescrição médica. Os dados acendem uma discussão importante sobre o abuso no uso desse tipo de medicamento. Já ouviu falar em medicamentos controlados? São os remédios que agem no sistema nervoso central e podem causar dependência física ou psíquica. Alguns exemplos são os antidepressivos, ansiolíticos, antibióticos e remédios para regulação do sono. Por causa dessa possível dependência, é importante que as farmácias controlem o acesso dos clientes a essas substâncias. E um medicamento controlado você nunca vai encontrar aqui em uma prateleira da farmácia. Isso porque o paciente que vai usar esse tipo de remédio precisa trazer uma receita até o balcão e procurar a presença de um farmacêutico. É importante a gente frisar que a presença do farmacêutico é justamente para isso, que a gente possa tirar a dúvida que o paciente possa ter sobre o tratamento, mas também essa dúvida, vou ir comprar. Não, ele não consegue comprar sem um receituário médico. O que a gente tem visto ultimamente em alguns balcões de farmácia é justamente isso. A pessoa vem até o balcão de farmácia querendo comprar o medicamento, porque ele sabe que comprou em alguns lugares irregulares, irresponsáveis, que acabam vendendo sem a presença do farmacêutico. Para garantir o uso seguro e evitar o abuso por parte dos pacientes, é necessário que até a receita médica seja feita de forma precisa, inclusive com o tempo exato que deve durar o tratamento. Dentro da portaria 344/1998, existem classificações de medicamentos. Então, alguns medicamentos têm, no máximo, um período de tratamento. Então, tem várias classes terapêuticas que têm tratamento desde 30 dias, 60 dias, 180 dias. A medicação ela é prescrita, depende de cada caso, mas a validade da receita, por exemplo, é só de 30 dias. Tem alguns remédios que podem ser vendidos por 30 dias e outros podem ser vendidos por 60 dias, mas é a quantidade exata determinada por aquele período que o paciente vai tomar. Esse cuidado é fundamental. Pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e publicada por uma revista científica norte-americana indicou um aumento de 264% nas taxas de suicídio devido à autointoxicação entre os anos de 2003 e 2022 aqui no Brasil. Desse número, 40% dos casos foram por conta de remédios controlados. Quando consumidos de maneira incorreta, esses medicamentos podem causar vários efeitos colaterais físicos e psicológicos. A gente tem, por exemplo, a tolerância. O que é a tolerância? Eu começo tomando, por exemplo, um comprimido para fazer o efeito. Eu começo a fazer um uso contínuo, daqui a pouco esse um comprimido não faz efeito. Eu preciso de 2 para ter o mesmo efeito. Daqui a pouco eu vou precisando de 3. Pode também a gente pensar, por exemplo, na abstinência. Então, quando o paciente interrompe abruptamente, ele pode ter sintomas de tremedeira, náusea, sudorese, que é suor, né? O paciente pode ter um quadro grave, por exemplo, de diminuir os nossos reflexos e ficar, assim, dopado mesmo, entrar em até parada respiratória mesmo, às vezes por uso excessivo desse medicamento. Por isso, é importante a conscientização dos pacientes. Médicos e farmacêuticos são essenciais nesse papel. Se automedicar não é uma opção. A gente acaba mostrando para o paciente os benefícios que existem fazendo o uso racional daquela medicação e também os efeitos colaterais que possam vir a acontecer. Além do médico já ter explicado isso em consultório, a gente também aqui reforça, também reforçando sobre talvez possa acontecer alguma interação medicamentosa. O que acontece às vezes é algum familiar toma e pode indicar, então isso acontece de maneira errada, né? Ou então foi indicado em algum momento passado, sobrou essa medicação, aí depois o paciente volta a ter uma crise novamente, volta a ter um novo episódio de adoecimento e acaba buscando
a tomar a mesma medicação sem antes passar no médico, né? Sempre é importante essa orientação, porque esse acompanhamento, porque o especialista vai saber a real indicação para cada caso, né? E aí você não fica solto nesse tratamento e diminui esses riscos de efeito colateral e dependência, por exemplo. O hábito de passar horas do dia consumindo conteúdos de baixa qualidade publicados em plataformas digitais tem despertado preocupação de pesquisadores. Estudos já indicam um excesso de consumo desse tipo de material, sem valor educativo ou cultural, e que pode afetar a capacidade de concentração, além de comprometer a criatividade. Já parou para pensar em quanto tempo você passa vendo aqueles vídeos curtos na internet? Segundo algumas pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta cerca de 2 horas por dia. Esse hábito está diretamente ligado com o termo em inglês brain rot, que significa podridão do cérebro. Alguns pesquisadores e até estudiosos do comportamento humano começaram a perceber que a população, de forma geral, tem demonstrado um comportamento, não é, mais de ansiedade, cansaço, exaustão, e muito disso está relacionado a conteúdos, né, que são ali consumidos de forma muito exacerbada. Então são conteúdos que eu costumo pensar que não levam a lugar algum e de alguma maneira você passa a consumir cada vez mais. Essa neuropsicóloga explica que os vídeos curtos são focados em prender a atenção das pessoas com conteúdo que elas acham interessante graças ao algoritmo do aplicativo. Isso libera um hormônio chamado dopamina, o que causa o vício. Todas essas informações, elas vão acionar emoções. E claro, ali no núcleo accumbens, que é o diretamente onde recebe essas informações, é gerado e disparado dopamina. E uma vez que eu começo de gerar o tempo todo neurotransmissores dopaminérgicos, eu começo a desenvolver um padrão de comportamento onde meu cérebro vai processando o quê? Cada vez mais dopamina, daqui a pouco eu estou num sistema de recompensa, porque essa área que eu acabei de citar está toda envolvida no sistema de recompensa. Eu começo a desenvolver uma dependência tecnológica. Mas como perceber que eu estou viciado? O primeiro indício que eu posso falar é, eu vou sentar aqui para descansar, vou ficar 15 minutinhos aqui nas redes sociais. Aí quando você vê, já passou 1 hora, ou até mais. Isso já é um sintoma. É um sintoma de que você está gastando muito tempo e que você não está percebendo como você está gastando esse tempo. Isso também está ligado à questão de escolha. Não precisar escolher o que assistir é mais atrativo ao cérebro. Mas isso não é positivo. A gente precisa ser mais ativo nesse tipo de escolha de conteúdo. Então, eu quero ver isso, eu não quero ver, então eu deixo de seguir. A gente precisa desse tipo de escolha e aí a gente acaba não fazendo isso pelo cansaço, porque a gente já tem que fazer milhões de escolhas durante o dia e a gente só coloca lá para se divertir. Só que é infinito, é viciante, então a gente não tem um conteúdo de qualidade, a gente só deixa rolar. Os danos são vários. E isso vai me trazer um prejuízo comportamental em quê? Em coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu preciso estudar, se eu preciso trabalhar. Daqui a pouco, eu não consigo manter a minha atenção sustentada no trabalho, porque o meu cérebro ele quer produzir prazer. E o prazer está onde? Está no vídeo que eu vou assistir, está no meme que eu vou rir. Segundo os cientistas, esse vício que os vídeos curtos geram, e por conta dos estímulos que causam no cérebro, pessoas que têm essa prática exageradamente podem desenvolver demência de forma precoce. Você acaba tendo um prejuízo na sua memória, na sua atenção. E, consequentemente, pode ser, sim, que cada vez mais a demência seja algo precoce na vida das pessoas que estão hoje, de certa forma, consumindo esse tipo de conteúdo de maneira exacerbada. Para evitar essa prática, existem algumas estratégias em que o próprio celular pode ajudar. Os celulares também podem dar uns alertas. Então, eles mandam alertas semanais ou mensais de quanto tempo você está gastando no celular ou em cada aplicativo do celular. Olhe isso pelo menos uma vez, monitore, veja se você está aumentando ou diminuindo. Se policiar com o tempo é uma alternativa.
Outro método pode ser o de consumir conteúdos que o incentive a ter atividades fora das telas. Por exemplo, está super na moda clubes. Então, clube do livro, clube da cerâmica, clube do crochê. O que isso faz? Com que você consuma o conteúdo ali, mas que você saia dali e tenha um hobby. Então, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa de crochê, alguma cerâmica, e você sai da tela. Isso é super importante hoje em dia, a gente sair um pouco da tela. É isso, dá para buscar alternativas nas redes sociais que favoreçam o desenvolvimento. As plataformas estão cheias de exemplos positivos com conteúdo que estimulam o aprendizado e a criatividade. A Elísia é um exemplo de que as redes sociais podem ser usadas de forma positiva. Apaixonada por cultura pop, ela acessa apenas conteúdos que contribuem para o conhecimento nessa área. Tanto no TikTok, no Instagram, enfim, sempre buscando aí esses conteúdos que falam sobre cinema, das principais novidades, sobre os principais álbuns aí da semana. Livros, eu vejo muita coisa de livro, eu vejo muita resenha, vejo muito reel, porque eu leio pra caramba também. Então é basicamente isso. Eu geralmente fujo aí das notícias ruins, entre aspas, aí, digamos assim. Eu sempre tô nesse conteúdo mais leve. As redes também a ajudam no estágio, já que a estudante apresenta um programa sobre entretenimento na TV da universidade e se inspira em criadoras de conteúdo que fazem um trabalho sério na internet. E eu acho que esses influenciadores, eles, além de fazerem com que eu filtre melhor as notícias, eles me inspiram a como passar o conteúdo também, sabe? A como passar, a como divulgar e a como dar esse espaço de empatia e de pertencimento também. O acesso a conteúdos que oferecem informação de qualidade e conhecimento é possível porque alguns influenciadores usam as plataformas com responsabilidade. É o caso da Camila Couto, criadora de conteúdo há 5 anos. Ela fala sobre cinema e dá dicas de filmes e até faz análises e críticas mais aprofundadas sobre os longas. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que dar a dica apenas por dar uma dica pode não levar a nada. Eu posso dar uma dica de um filme que pra mim é maravilhoso, mas pra você assiste e fala, nossa, não é tudo isso. Então eu gosto sempre de dar uma dica, ao mesmo tempo explicando, fazendo uma análise do por que aquela obra é boa ou ela é ruim. E do porquê que eu considero uma obra boa ou ruim. Para Camila, a meta não é influenciar por influenciar. Ela busca estimular um pensamento crítico nos seguidores e também valoriza a cultura. Para que a pessoa possa, ela mesma, já se educar a mente dela para que ela busque aquele conhecimento. Eu sempre tento trazer muita informação, eu sempre tento trazer, óbvio, né, que de forma bem sutil, incentivos para que a pessoa busque aprender algo. Esse tipo de conteúdo é visto com bons olhos pelos profissionais de mídias sociais, já que atualmente influenciadores estão presentes na vida de milhões de brasileiros. Então, se o influenciador pensa e tem responsabilidade, ele vai dizer, veja como é que se você for ler esse livro, esse passeio eu indico para pessoas tais e tais e tais. Se você tiver alguma dificuldade, a pessoa se responsabilizar pelo conteúdo gerado. Nós, como jornalistas, nos responsabilizamos pelos conteúdos. Existe uma empresa de mídia atrás da gente que também se responsabiliza pelo conteúdo. Nas mídias sociais, não. Quem se responsabiliza é o autor daquilo. Então, ele tem que ser responsável por aquilo que ele tá falando. O hábito do consumo positivo nas redes sociais, além de ajudar no conhecimento, traz benefícios para a saúde mental. Os influencers são importantes porque a gente se sente representado, a gente tem uma identificação com eles. Só que essa identificação pode causar algum mal. Por exemplo, se eu sigo uma pessoa que eu engajei com ela por causa de um emagrecimento e aí aquela forma de emagrecimento doentio, isso te faz mal. Então, fazer uma faxina, um detox nas mídias sociais... por que eu estou seguindo esse influenciador, entendeu? Pensar, ser mais ativo no conteúdo, tanto de seguir e deixar de seguir. E se seguirmos a dica da Elísia, que conhecemos lá no início da reportagem, passar o tempo vendo conteúdos que agregam valor e ao mesmo tempo divertem, pode fazer com que as redes sociais se tornem um ambiente mais leve para todos.
Eu acho que é sobre você filtrar o seu conteúdo, você saber quem você quer acompanhar, você conseguir dessa forma fazer um ambiente tranquilo para você, para as outras pessoas também, porque a partir do momento que uma pessoa começa, você vai criando uma reação e todo mundo consegue ficar num ambiente confortável. É possível encontrar pontos positivos, influenciadores. Quando a gente se organiza para uma campanha, para doações, para ajudar as pessoas, para consumir conteúdos novos, para descobrir novos hobbies, para ter uma vida saudável, tudo isso é positivo ali do conteúdo dos influenciadores e da internet. O que a gente precisa tomar cuidado é o tempo que a gente gasta com isso. Isso não pode ser 1/3 do seu dia. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as nossas reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.